Voltamos aí então, né, para o item 2.5, a escolha do fornecedor ou prestador de serviço. É responsabilidade do outorgado e da interveniente, no caso de processo com interveniência, a escolha do fornecedor ou prestador para realizar a aquisições de materiais e contratações, pagamentos de serviços com os recursos concedidos pela FAPESP. Na submissão da prestação de contas à FAPESP, deverão ser apresentadas as justificativas dos preços e razões que determinaram a escolha de cada fornecedor ou prestador de serviço. Para aquisições e contratações pagamentos de serviços com valor superior a 10 salários mínimos, devem ser apresentadas cotações de preços de, no mínimo, 3 diferentes fornecedores de serviço, que estejam válidas no momento na realização da despesa. Para o cálculo do valor superior a 10 salários mínimos, será considerada a somatória do valor total dos comprovantes de despesas com aquisições e contratações de um mesmo fornecedor ou prestador de serviço, referentes às parcelas de uma mesma aquisição ou serviço, que possam ser realizadas de uma só vez. Então tem que somar tudo, né, pessoal? Ali, as notas fiscais emitidas por um fornecedor, considera-se ali o total referente a esse valor. Não pode ultrapassar 10 salários mínimos. Se ultrapassar, 3 cotações diferentes. No caso em que não houver 3 fornecedores, devem ser apresentadas justificativas e documentos que atestem o fato para análise da FAPESP. Pode ser que você queira comprar um material que seja escasso no mercado e tenha poucos fornecedores legalizados. Então, por exemplo, um agente químico talvez só tenha 2 fornecedores no Brasil ou na cidade que você vai comprar, por exemplo. Você vai lá, não tem como apresentar 3 cotações. Você vai apresentar uma e vai explicar lá e vai fornecer provas, né? Fornecer meios necessários para que a sua justificativa seja testada. Beleza? Para a realização de despesas no país, as cotações apresentadas devem ser emitidas em moeda nacional. Para as cotações obtidas por meios eletrônicos, a autenticidade dos documentos deverá ser atestada por meio de declaração registrada pelo outorgado ou pela interveniente, no caso de processos com interveniência, no momento do envio da prestação de contas eletrônica à FAPESP. Então, fez a cotação lá eletrônica, tem que atestar a veracidade da informação, a autenticidade dos documentos. Cotações recebidas por e-mail podem ser apresentadas desde que acompanhadas de cópias das trocas de correspondências eletrônicas entre o solicitante e o fornecedor. Para auxílios na modalidade PIPE e PITE, não sei se é assim que fala, né? PIP ou PIT, os prestadores de serviços e consultores a serem subcontratados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem ser aqueles previamente autorizados pela FAPESP, no respectivo processo. Independentemente de autorização prévia no processo, por ocasião de envio de prestação de contas, é obrigatória a apresentação de justificativas para a escolha do prestador, consultor e de cotações de preço realizadas em atendimento aos itens 2.1.1 e 2.5.1.2. Para a alteração do prestador de serviços ou consultor, deverá ser submetida a solicitação de autorização prévia à FAPESP no processo. Antes da aquisição e da contratação e pagamento, a fornecedores e prestadores de pessoa jurídica no país devem ser realizadas as seguintes consultas, né? Aquilo ali era para pessoas físicas, agora, né, a gente vai falar sobre pessoas jurídicas. Verificar se a empresa prestadora ou fornecedora tem obrigatoriedade total de emissão de nota fiscal eletrônica junto ao órgão competente. Item A.1. Somente serão aceitas notas fiscais não eletrônicas de empresas sem obrigatoriedade total de emissão de nota fiscal eletrônica.
Existem algumas empresas, pessoal, em que elas são obrigadas a fornecer a nota fiscal eletrônica. Essas empresas, a FAPESP não vai aceitar que essas empresas simplesmente não forneçam a nota fiscal eletrônica e forneçam uma nota fiscal impressa, beleza? Só vai ser aceito das empresas em que não há a obrigatoriedade total de impressão de NFE. Nos casos de fornecedores não emitentes de nota fiscal eletrônica e de prestadores de serviços não emitentes de nota fiscal de serviços eletrônica, o outorgado deverá verificar se a empresa está habilitada e ativa nos cadastros fiscais públicos do Sintegra e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, Receita Federal. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui provavelmente é uma questão de prova. Habilitado e ativo, né? Você tem que entender que o termo habilitado está relacionado ao Sintegra, Secretaria da Fazenda. E ativa está relacionado à Receita Federal. Então, grave esses termos aí, habilitado para a Secretaria da Fazenda e ativo para a Receita Federal. Somente serão aceitas despesas realizadas junto a empresas reconhecidas no Sintegra como habilitadas e na Receita Federal como ativas. Então, ó, ele pede para você verificar, você enquanto pesquisador verificar. Por quê? Porque a FAPESP só vai aceitar empresas reconhecidas no Sintegra como habilitadas e na Receita Federal como ativas. As consultas aos cadastros da Receita Federal e da Secretaria de Fazenda, realizadas conforme o item, devem ser anexadas aos comprovantes de despesas enviados na prestação de contas. Processozinho trabalhoso, né, pessoal? Mas tem que ser feito. Caso o fornecedor prestador não cumpra com a obrigação de entrega do material adquirido e ou serviço contratado, o outorgado e a interveniente, no caso de processo com interveniência, deverão restituir os valores correspondentes à FAPESP. Não compete à FAPESP nenhum tipo de intervenção junto ao fornecedor prestador. Mais uma vez, a responsabilidade é de quem contratou na íntegra. Agora nós vamos aí para a comprovação de despesas. Em todos os comprovantes de despesas realizadas com os recursos concedidos pela FAPESP, deve constar no corpo do documento fiscal indicação processo FAPESP número e descrição detalhada dos serviços contratados ou dos materiais adquiridos, contendo quantidades e valores. Nos casos de pesquisas financiadas com recursos de convênios ou acordos de cooperação, deverá constar também a denominação do respectivo acordo ou convênio e, quando houver, o número. Não serão aceitos comprovantes de despesas que apresentem alterações, emendas ou rasuras que prejudiquem sua clareza, salvo se for emitida carta de correção pelo fornecedor, nos termos da legislação aplicável. Então, pessoal, o comprovante tem que estar impecável, beleza? Na realização de despesas em moedas estrangeiras, considerando que o câmbio é flutuante, deve ser anexado à prestação de contas o comprovante da taxa de câmbio utilizada na conversão da despesa para a moeda nacional. Então, comprovante, né, anexa lá na prestação de contas o comprovante da taxa de câmbio. Na ausência do comprovante da taxa de câmbio, né, a FAPESP ela pode considerar a cotação cambial publicada lá no site do Bacen, do Banco Central. É uma possibilidade também. Os comprovantes de despesas apresentados à FAPESP devem estar devidamente quitados. Devem ser anexados ao respectivo comprovante de despesa documento que ateste a sua quitação, como, por exemplo, duplicata quitada, recibo, comprovante de pagamento eletrônico, em que conste a identificação do documento fiscal faturado.
o agendamento do pagamento do título não configura quitação. No caso de contratação por pessoa jurídica, a interveniente ou a instituição sede, que contrata agora, né, com a finalidade de comprovar o recolhimento dos tributos, deverá ser apresentada a declaração de responsabilidade sobre o recolhimento dos tributos destacados no documento fiscal. Agora, né, a gente vai falar aí de fato sobre material permanente e material de consumo, né, sobre as aquisições no país. Os documentos fiscais referentes a aquisições de material permanente e de consumo expedido pelos fornecedores nacionais, sediados dentro ou fora do Estado de São Paulo, devem ser emitidos em nome do outorgado, exceto para os processos com interveniência e nas situações indicadas no item 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5. Beleza? A instituição sede ou interveniente em caso de processos com interveniência, observando que, nas situações indicadas nos itens 3.1.3 e 3.1.4, os comprovantes devem ser emitidos exclusivamente em nome da instituição sede e que, para a aquisição de material controlado previsto no item 3.1.5, devem ser observadas as normas dos respectivos órgãos de controle de cada tipo de material com a emissão dos comprovantes de despesas em nome da instituição de destino do material. A gente vai já ler aí em seguida que materiais são esses, né? Porque ficou meio obscuro aqui essa informação. Vamos lá. Ó, os comprovantes fiscais nunca devem ser emitidos em nome e no CNPJ da FAPESP. Deverá constar no documento fiscal com o local de entrega do material o endereço da instituição ou empresa sede do processo. No caso de processos envolvendo parcerias com outras instituições no Estado de São Paulo, caso tenha sido previamente autorizado pela FAPESP a aquisição de materiais para entrega nessas instituições, o documento fiscal poderá conter o seu respectivo endereço como local de entrega. Deverá constar no documento fiscal como endereço de cobrança o endereço da instituição. Ó, vê como é que ele é repetitivo, pessoal? Instituição da empresa sede no processo, ou em casos com processos com interveniência, o endereço da interveniente. A letra L fala assim, ó, a FAPESP se reserva o direito de, por decisão devidamente motivada, excluir a responsabilização do outorgado e ou da interveniente em relação ao não cumprimento das alíneas C e D do item 3.1.1.1, nas seguintes hipóteses: comprovado que o inadimplemento se deu em razão de caso fortuito ou força maior. E 2. Comprovado que se trata de erro excusável. E 3. Comprovado o esforço e diligência para cumprir, nos limites de sua atuação, as obrigações assumidas. Para aquisições no exterior, os documentos fiscais referentes às aquisições de material permanente e de consumo expedidos por fornecedores do exterior devem ser emitidos, no caso de aquisições realizadas em auxílios sem interveniência, realizadas pelo próprio outorgado, e em auxílios com interveniência para entrada no país com abordagem acompanhada ou via courrier, em nome do outorgado. Então, veja bem, vou ler de novo. No caso de aquisições realizadas em auxílios sem interveniência e aquisições realizadas pelo próprio outorgado em auxílios com interveniência, para entrada no país com bagagem acompanhada ou via courrier, tem que vir em nome do outorgado. Então, mesmo que seja com interveniência ou sem interveniência, foi ele que pediu? Foi o outorgado que pediu? Então tem que ser no nome dele. No caso de aquisições realizadas pelo setor de importação da instituição sede, em nome da instituição, né? No caso de aquisições realizadas pela interveniente, em nome da própria interveniente ou instituição sede. Deverá constar no documento fiscal como local de entrega do material como endereço de cobrança, o endereço da instituição ou empresa sede do processo. Nos processos envolvendo parcerias com outras instituições, ele vai repetir o texto.
Caso seja previamente autorizado pela FAPESP a aquisição de materiais para entrega nestas instituições, o documento fiscal poderá conter o seu respectivo endereço como local de entrega. Bolsas. Em bolsas, os documentos fiscais referentes à aquisição de material permanente de consumo em território nacional, exceto nas instituições indicadas no item 3.1.4 e 3.1.5, devem ser emitidos em nome do bolsista. Os documentos fiscais referentes às aquisições de material permanente de consumo expedidos por fornecedores do exterior devem ser emitidos, no caso de aquisições realizadas pelo próprio bolsista, em nome do bolsista. No caso de aquisições realizadas pelo setor de importação da instituição sede, em nome da instituição. Tanto para aquisição em território nacional quanto por importação, deverá constar no documento fiscal, como local de entrega do material e como endereço de cobrança, o endereço da instituição sede do processo. Nas hipóteses em que o comprovante fiscal for emitido em nome do bolsista e dê origem a créditos no programa Nota Fiscal Paulista, a FAPESP recomenda que os créditos sejam revertidos ao saldo de reserva técnica do correspondente processo de bolsa e, quando de sua utilização, sejam reconhecidos na prestação de contas como recursos de outras fontes. Aí, ó, nós chegamos aí no item 3.1.3 e 3.1.4, aquisição de veículos automotores. Os comprovantes fiscais com aquisição de veículos automotores devem ser emitidos em nome da instituição sede, né, da instituição ou empresa sede do processo, ou da instituição parceira destinatária do bem, quando previamente aprovado pela FAPESP no processo, que deverá providenciar a sua imediata incorporação à frota institucional. Então, veja bem, desde o início, né, desde a compra, da aquisição, esse bem ele é incorporado à instituição sede, beleza? Então aqui, ó, as aquisições que o outorgado fizer de bens permanentes, salvo semoventes, né, e aquisições e veículos automotores, tem que vir no nome do próprio outorgado, né? Esse item 3.1.3 aqui, ó. E o item 3.1.4, ó, aquisição de semoventes. Os comprovantes fiscais com aquisição de semoventes devem ser emitidos em nome da instituição ou empresa sede. Não pode ser no nome do outorgado. Ele não vai ficar com a vaca para ele, nem um veículo, né? Isso fica na instituição sede. Ó, eventuais despesas com o manejo dos animais durante a vigência do processo poderão ser cobertas com recursos da respectiva parcela para custos de infraestrutura direta do projeto, no caso de auxílios, ou da reserva técnica, no caso de bolsas, conforme normas disponíveis. Material controlado, né? É o item 3.1.5 também, né? Essa pessoa ela não pode comprar um material controlado no nome dela, o outorgado. Os comprovantes fiscais com aquisição de materiais controlados, Polícia Federal, Ministério do Exército, Comissão Nacional de Energia Nuclear, devem ser emitidos em nome da instituição de ensino do material, seja a instituição empresa sede do processo ou uma das instituições parceiras do projeto. Para a prestação de contas da aquisição de materiais controlados, deverão ser apresentados cópia do comprovante fiscal emitido em nome da instituição ou empresa de destino do material, contendo o número de registro do respectivo órgão controlador, recibo de reembolso emitido em papel timbrado da instituição comprovando o repasse de recursos pelo outorgado ou pela interveniente, no caso de processos com interveniência, à instituição. Vamos lá, comprovantes fiscais aceitos pela FAPESP. Para aquisições em território nacional, né, ela vai aceitar nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor eletrônica, nota fiscal, cupom fiscal eletrônico ou cupom fiscal. A nota fiscal com faturamento antecipado ou venda de ordem deve estar acompanhada da correspondente nota fiscal ou DANF de remessa,
comprovando a entrega do material, né? Então, caso o faturamento seja feito antecipado, tem que ter ali a comprovação da entrega do material antes. O outorgado ou a interveniente, no caso de processos com interveniência, deverá verificar a autenticidade da nota fiscal eletrônica no portal da nota fiscal eletrônica. Não adianta só receber a nota fiscal, né, pessoal? Tem que verificar se a nota fiscal tem validade, né? Verificar a autenticidade dela. Os comprovantes fiscais de aquisição de material permanente deverão conter exclusivamente itens dessa natureza, demonstrando as principais características do bem adquirido, como marca, modelo, tipo, número de série do equipamento, editora, autor, título da obra e outros. Aquisições no exterior. Nas aquisições de material permanente e material de consumo por importação em auxílios e bolsas, deverão ser apresentados os seguintes comprovantes. A1. Aquisições realizadas pelo outorgado, pessoa física. Comercial invoice, quitada pelo emitente. No caso de pagamento realizado com cartão de crédito, apresentar extrato do cartão de crédito. E se ele utilizou o cartão de crédito de terceiros, além do extrato do cartão, apresentar recibo de reembolso, modelo 1. No caso de pagamento realizado com remessa bancária, apresentar comprovantes das despesas com a remessa emitidos pela instituição bancária, comprovantes de recolhimento de impostos e de outras despesas emitidos pela Receita Federal e ou pela companhia responsável pelo transporte internacional. E, no caso de embarque como bagagem acompanhada, apresentar também informação do outorgado mencionando o nome da pessoa que trouxe a mercadoria e cópia do cartão de embarque referente à entrada no país. Aquisições realizadas pelo setor de importação da instituição pela interveniente em processos com interveniência. Demonstrativo de apropriação de custo de material importado, proforma invoice autorizada, fatura comercial, licença de importação com os devidos deferimentos das entidades controladoras, se houver, conhecimento de embarque, declaração de importação, comprovante de importação, carta de crédito, se houver, contrato de câmbio, contrato de cancelamento, se houver, comprovante da realização de seguro, apólice, recibo, etc., comprovante de despesas bancárias, recibo do frete aéreo ou naval, recibo da Infraero, recibo do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, nota fiscal de honorários do despachante, nota fiscal de transporte terrestre, termo de recebimento das mercadorias, serviços e outros. Aquisições realizadas pela FAPESP. O outorgado está dispensado da apresentação de prestação de contas do item importado, que será providenciada pela Gerência de Importação e Exportação da FAPESP. Se, no período referente à prestação de contas, apenas forem realizadas aquisições de itens importados pela FAPESP e não tenham sido solicitadas outras liberações de recursos no processo, o pesquisador deverá declarar que não foram utilizados recursos conforme orientações descritas. Realizações de obras, instalações ou reformas. As aquisições de materiais e contratações de serviços para a realização de obras, instalações ou reformas são classificados como despesas de capital, na linha de material permanente. Além dos comprovantes de despesa indicados no item 3.1.6.1, referentes aos materiais adquiridos, e dos comprovantes indicados no item 3.2, referentes aos serviços contratados, devem ser apresentados contrato firmado com a construtora, se houver, adendo de obra, conforme modelo 6, ou memorial descritivo fornecido pela construtora. Fotografias iniciais e finais. No caso de fabricação ou montagem de equipamento ou mobiliário,
As aquisições de materiais e contratações de serviços para fabricação ou montagem de equipamento ou mobiliário são classificadas como despesas de capital, na linha de material permanente. Independente da classificação como material permanente, os comprovantes de despesas com a contratação de serviços devem ser emitidos de acordo com as orientações constantes do item 3.2 desta norma. Além dos comprovantes de despesas indicados no item 3.1.6.1, referentes aos materiais adquiridos, e dos comprovantes indicados no item 3.2, referentes aos serviços contratados, deverá ser apresentado o documento contendo descrição detalhada do produto final. Agora vamos aí, ó. Guarda e destinação de material permanente. Exceto para os casos previstos nos itens B e C abaixo, todo material permanente adquirido com recursos concedidos pela FAPESP em processos de auxílios e bolsas será incorporado desde a sua geração ou aquisição ao patrimônio da instituição ou empresa sede no processo, ou da instituição parceira destinatária do bem, quando previamente aprovado pela FAPESP no processo. Então, pessoal, desde a aquisição é incorporado lá a empresa sede, a instituição sede, enfim. Todo material permanente importado pela FAPESP será considerado de propriedade da FAPESP, sendo concedida a cessão de uso do item à instituição de destino do material, com a emissão do correspondente termo de cessão de uso de material permanente. Então, ó, todo material permanente importado, pessoal, tem que gravar isso aqui, ó. Importado, ele vai ser emprestado, né? Para a instituição lá. Vai ficar no nome da FAPESP e ela vai emitir o termo de cessão de uso. Termo de cessão de uso de material permanente vigorará pelo prazo previsto na legislação aplicável, após o qual o material permanente será doado à instituição ou empresa sede do processo, com a emissão do correspondente termo de doação de material permanente e mediante a aprovação da respectiva prestação de contas. A cessão de uso poderá ser encerrada antecipadamente, a qualquer tempo, a critério da FAPESP ou por solicitação do outorgado ou da instituição empresa cessionária. No caso de auxílios envolvendo instituições parceiras, caso o material permanente venha a ser destinado a instituição diferente da instituição sede, constante no termo de outorga e aceitação de auxílios, o outorgado e, no caso de processos com interveniência, a interveniente, deverão enviar, juntamente com a prestação de contas do item de material permanente adquirido, documento relacionando os bens destinados a cada uma das instituições envolvidas, contendo declaração de anuência assinada pelo dirigente da instituição sede do processo, concordando com a destinação do item para outra instituição participante do projeto. Declaração de recebimento de bens permanentes assinada pelo representante legal da instituição parceira destinatária do bem. Os materiais permanentes adquiridos com recursos concedidos em auxílios e bolsas devem ficar sediados durante sua vigência na instituição ou empresa sede, constante no respectivo termo de outorga e aceitação do processo, conforme o item A acima. Na instituição constante da declaração de importação, conforme o item B acima. Na instituição parceira destinatária do material permanente, conforme o item C acima. Em processos de bolsas e estágio de pesquisa no exterior, BEP, na aquisição de materiais permanentes móveis a serem utilizados fora do âmbito da instituição em que se desenvolve o estágio no exterior, deverá ser contratado seguro específico do bem sob a guarda e responsabilidade do bolsista, até que seja efetuada a transferência do material à instituição sede da bolsa no país, no retorno do bolsista do estágio. Quando houver os recursos de respectiva reserva técnica da Bolsa BEP,
podem ser utilizados para custear as despesas como a contratação de seguro e, no caso de sinistro, o pagamento da franquia. Não sendo realizada a contratação de seguro, o bolsista arcará com a restituição financeira à FAPESP, em caso de sinistro, roubo, furto e perda. Então, pessoal, isso aqui é importante, tá? Quando ele faz uma importação, né? Ó, em processo de bolsistagem, na aquisição de materiais permanentes, móveis, tá? Em que se desenvolve o estágio, deverá ser contratado seguro. Se o outorgado não contratar o seguro e acontecer alguma coisa, fica a cargo dele restituir o bem. Beleza? E por último aqui, ó, para a gente fechar, para os materiais permanentes adquiridos em auxílios e bolsas, com exceção dos materiais permanentes em cessão de uso e que se enquadrem nas hipóteses do item B acima, deverá ser apresentada, por ocasião do envio das prestações de contas parciais e final do projeto, a declaração de recebimento de bens permanentes, assinada pelo representante legal da instituição ou empresa sede do processo preenchida e assinada eletronicamente, conforme modelo 9, declarando o recebimento dos bens permanentes adquiridos com os recursos do respectivo processo no período a que se refere a prestação de contas. Beleza, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer aí mais uma pausa. Te vejo no próximo vídeo.